Haribol, Haribol. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Om Radhe, Om Radhe, Om Radhe, Om Radhe, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. Gratidão, gratidão, gratidão. Que o Senhor Krishna nos inspire hoje para mais essa aula. Haribol, Haribol. Muito bom, né? Repetir o nome de Deus, né? Govinda, o Senhor dos sentidos, Gopala, o Senhor das vacas, né? Radharamana, Hari. Então, Krishna ele se atrai intensamente para o Srimati Radharani, a sua energia do amor. Toda a questão da nossa existência é criar uma condição de amor a Deus em nossa existência. Fazendo isso, nosso caminho para o progresso do espírito nesse mundo está consolidado. Amar a Deus, essa é a chave da perfeição espiritual. Ok? A partir do momento que você estabelece no seu coração a rendição e esse amor a Deus, o Senhor Krishna, a sua vida naturalmente é vitoriosa e você tem, né, o sucesso tão almejado pelo seu espírito que está há tanto tempo preso nessa atmosfera material, sob a tutela da energia ilusória, né? Se você tem se você recebe, né, essa sabedoria e aceita, né, essa chave que abre as portas espirituais, você consegue ser realmente feliz aonde você estiver. Eu lembro do Mestre Jesus falando que a porta do espírito é considerada a porta estreita, né? Então, se você quer atingir a libertação completa do seu espírito nesse mundo, você tem que passar por essa porta do espírito, da alma, né? A porta estreita. E para isso você tem que realmente, né,
desejar do fundo da sua alma esse encontro com Deus. Então, lá é dito que a porta estreita poucos a procuram. Muitas pessoas, né, hesitam, né, nesse caminho divino, falando que ele é um caminho do desconhecido. A nossa mente tem medo de entrar naquilo que me é desconhecido, porque a mente, atualmente, é o senhor das pessoas, né? Os espíritos se tornam escravos da mente, e a mente, ela não quer, né, soltar o osso, como fala assim, não quer largar a sua posição. Mas quando você entende que a sua mente é apenas um instrumento do espírito, você não delega mais a ela o direito de controlar a sua existência. E você toma uma decisão consciente nessa forma humana de voltar ao espírito, a Deus, a se conectar com Deus. Essa é a porta estreita, né, que é dita pelo querido Mestre Jesus, ao qual eu tenho como um instrutor também da minha vida, né? E a porta, né, espaçosa, que o mesmo mestre, né, se refere, é a porta do falso ego. Muitos, né, passam por essa forma porque, aparentemente, ela é espaçosa, porque é gerenciada aqui nesse mundo material pela energia ilusória, de Maia. Muitas pessoas escolhem essa porta porque, basicamente, não tem a sabedoria dada por Deus, como no Bhagavad Gita. Lógico, né, essa porta mais espaçosa, quando as pessoas veem que todo mundo está passando, né, escolhendo por ela, isso se torna aquilo que se chama, né, a manada, uma consciência coletiva que prefere, né, escolher o caminho materialista. É aquela história, né, de escolher Barrabás em vez de escolher o Cristo. Você prefere escolher o seu lado mundano, do falso ego, da mente que te escraviza, do que se libertar de toda essa existência material, de conhecer a verdade, né, profundamente e vivê-la livremente nesse mundo. Aí temos que, né, indagar seriamente o que estamos escolhendo, qual porta que estamos tentando ultrapassar. Então essa porta estreita é a porta que é aberta, né, nesse limite dos seus corpos inferiores, que te mantém preso a esse mundo material, e as portas dos seus veículos superiores. Quando você entra através dessa porta, que para entrar nela necessita, né, da prática espiritual, você tem que realmente ser muito sério, e aí você ascensiona a sua energia para esses corpos superiores, e daí você atinge o reino de Deus. Enquanto as outras pessoas, né, fazem exatamente o contrário. Elas passam, né, elas configuram, né, a sua energia superior para se identificar com a energia inferior, onde você se identifica, né, com esses veículos materiais, principalmente o físico, e isso é o que se denomina o falso ego, a porta espaçosa, que muitas pessoas escolhem porque acham mais cômodo, né? O condicionamento, a hipnose da humanidade é a posição escolhida pelos espíritos que estão totalmente controlados pelos modos da paixão e da ignorância, que são modos de desfrute, de possessão, de poder material. E as pessoas que estão mais elevadas, né, Krishna explica que elas se situam inicialmente no modo da bondade, que é esse modo do conhecimento, onde você busca, né, a realização desse mistério da vida, você vai compreender quem você é, quem é Deus, e aí do modo da bondade você vai para o modo transcendental, esse quarto modo que é indicado por Deus no Srimad Bhagavatam, que é onde ele se situa como a superalma dentro do seu coração, é o modo transcendental.
E daí você passa a ter uma vida completamente diferente nesse mundo, né? Uma vida real. Essa é a realidade, né? Conhecereis a verdade, né? Realizarás a divindade no seu coração e essa verdade vai te libertar. Você, como espírito, é sempre livre, mas quando você passa por essa porta espaçosa, ou seja, quando você se identifica com seus corpos inferiores, densos, que são projeções da sua mente aqui nesse mundo material, você passa a ser um escravo de Maya, um escravo da ilusão. Mas quando você desperta, né, através do conhecimento, principalmente da sabedoria deixada por Deus, você ascensiona a sua frequência, a sua vibração, e aí você entra em sintonia com a divindade que está dentro do seu coração, nesse termo da autorrealização espiritual, e sua vida atinge a perfeição, ou a normalidade de ser real. É isso que sempre falamos aqui, né? A ideia, quando eu faço essas palestras, vai ter sempre um caráter, né, repetitivo, tá? É sempre, cada palestra que você ouvir aqui, ou aula, né, que é falada simplesmente pela inspiração do momento, ela caracteriza a fazer você relembrar constantemente que você é uma parte integrante de Krishna, que Krishna é Deus e que você tem que fazer todo o esforço para amá-lo. Tá? Então, se você não ama a Krishna, porque você teve a liberdade em algum momento da sua existência de não amá-lo. Krishna, ele está sempre revelando que esse amor é a base da felicidade. Então, a gente sempre repete isso, né? Sempre repete alguns versos mais importantes do Bhagavad Gita, porque da mesma maneira, né, quando você não está aqui ouvindo uma aula, ou lendo, né, uma escritura sagrada, quando você retorna para a consciência do mundo material, onde você se identifica com esse corpo físico, né, o corpo mental e emocional, o mundo material, Maya, também está sempre repetindo aquilo que é a ilusão. Numa aula passada, nós comentamos, né, que uma mentira repetida, muitas vezes, ela se torna uma verdade, um valor adquirido, uma crença assimilada. Então, da mesma forma que Maya fica repetindo as suas mentiras, né, as suas ilusões, e você passa a acreditar, vivendo nessa concepção material de vida, da mesma forma, quando você entra aqui nesse cantinho, né, da internet, essas aulas, né, que eu me proponho a fazer aqui, eu sempre vou repetir. Você tem que lembrar, mesmo que você saiba que você é um espírito, uma parte integrante de Krishna, mas isso tem que ser repetido todos os dias, por você e pela pessoa que está falando para você, né, sobre a natureza da energia espiritual. Assim também, quando Krishna ele vem a esse mundo, ele repete, eu sou Deus, você é uma parte integrante de mim, você é uma energia superior minha, você tem que praticar o serviço devocional, você tem que despertar a sua realidade, e essa realidade tem como alicerce o amor a Deus, e você tem que entender que existe a morte, que tudo aqui é temporário, e que quando você sair desse mundo, você tem que estar preparado para voltar para o reino de Deus, né? Vaikuntha Loka Dhamma, o Krishna Loka, o Vrindavana. Então, Krishna, ele sempre, quando ele vem nesse mundo, ele repete esse conhecimento do Bhagavad Gita, não tem outro conhecimento. Conhecimento, a gente repete aqui também, sempre tem que ser com essa linguagem direta, para você entender. Porque tão logo você saia dessa aula, você entra no movimento, né, da energia material, das informações materiais, e você acaba esquecendo completamente quem você é. E se identifica com a matéria, aí tem toda a problemática da energia material, tem a família,
tem os valores, né, aquilo que você gosta de fazer, de desfrutar, seus sonhos de futuro, tudo isso é alimentado por essa voz de Maia, do encanto, né? E também Maia, como ela trabalha com a energia dual, ela sempre vai colocar na sua vida a lamentação, a frustração, a ansiedade, né? A expectativa, assim, então você fica perdido nessa porta espaçosa onde a maioria das pessoas entrou e está completamente perdida, porque acha que é mais fácil viver, né, ignorantemente ou condicionado nessa energia material. Aí Krishna fala, não, você tem que fazer esse esforço pessoal para me realizar no seu coração, como o Senhor Vishnu, né, ou como o Senhor Krishna. Você tem que fazer esse esforço de qualquer maneira, porque essa é a ideia, você se libertar da energia material. Então você, como diz o Pequeno Príncipe, né, você é responsável pelo que cativas. Quando você tem a sabedoria, imediatamente, se você tiver um pouco de inteligência e de bom senso, você vai compreender, nossa, eu entrei na porta espaçosa do falso ego e agora eu estou aqui tendo vários objetivos materiais, me frustrei tanto, estou renascendo em tantos corpos físicos, né, de acordo com os desejos que eu vou expandindo aqui, recebendo vários nascimentos e mortes, não consigo escapar daqui e tenho um sentimento de angústia, de dor, de saudade de algo que seja superior, mas eu não sei o que é. E aí a informação, a energia de Maia atuando sempre, e você sonhando, né, um mundo que é uma espécie de alucinação, uma anormalidade espiritual. E aí Krishna bondosamente manda, né, os seus devotos puros, ou ele vem pessoalmente, ou através de uma encarnação, de uma expansão pessoal, né, ele entra dentro do coração de todo mundo, e está aqui prontinho agora, é hoje, aqui, agora, para te auxiliar. Aí você, do mesmo jeito que entrou na porta espaçosa, você vai sair dessa porta espaçosa. Não quero mais viver com as promessas da energia material que ela faz para a minha mente. Não quero mais ficar assim completamente iludido aqui nesse mundo. Aí você toma a decisão de passar pela porta estreita, que é ascensionar a sua energia para viver nos seus corpos superiores, que são chamadas, né, a sua alma. E a sua alma tem como consciência o seu espírito, que é uma parte integrante de Deus. E essa será a verdadeira liberdade que você vai conquistar nesse mundo material, certo? Liberdade não significa poder fazer tudo o que quiser. Não significa, liberdade não significa não estar na prisão, né? Você está na sociedade, acha que é livre para fazer qualquer coisa, porém existe um sistema demoníaco que ele faz você pensar que está livre para fazer, né, as coisas que são delegadas pelas leis desse sistema que está totalmente corrompido, favorecendo, né, como a gente sabe, a toda essa estrutura de ganho de poder e dinheiro de uma pequena elite, né? Então você se condicionou a achar que isso é normal. Mas a verdadeira revolução do espírito não é lutar contra o sistema demoníaco, né? A verdadeira revolução é você abrir essa porta estreita dentro do seu coração e ascensionar a sua energia. Você não vai se libertar dessa energia material estando o mundo numa boa condição ou numa má condição material. Liberdade significa que você atinge conscientemente, né, voluntariamente, espontaneamente, essa sua ligação com Deus no seu coração e você passa automaticamente a reger a sua existência de acordo com o poder de Deus, e não mais com o poder de Maia, que gerencia todas
essas pessoas que são chamadas, né, o topo da sociedade, certo? E a base da sociedade, apesar dela criticar esse topo, todo mundo que está vivendo em falso ego quer também chegar a ser o topo dessa sociedade, que não tem Deus, né? Ou que pretende retirar a consciência de Deus do planeta. Então, Kali Yuga é isso que acontece. Kali Yuga é a era da ignorância, é a era da escuridão completa. É uma era onde isso é o normal acontecer. E você está vivendo aqui, nesse mundo, né, onde as aparências são negativas, né? Negativa nesse sentido que não tem uma espiritualidade, e quando tem uma religião, uma filosofia, ela é manipulada e apenas também visa interesses materiais. Esse sistema, né, trevoso, ele usa, né, também as religiões para controlar a massa, impondo aos seus devotos, né, de determinadas religiões esses valores materialistas. Então você passa a se dedicar a Deus para ter uma vida material confortável, ou ter as emoções bem resolvidas, no sentido de relacionamentos. Você fica muito atraído ao poder do pensamento para criar coisas materiais. Logo você deve observar para onde você está indo. E Krishna no Bhagavad Gita, o próprio Deus, ele está falando, pensa sempre em mim. Foca a sua energia, né, em meus pés de lótus, para que o seu amor desperte completamente e você obtenha a minha graça, né, Krishna fala, a minha misericórdia, para se libertar completamente dessa consciência que está perdida nessa interação com a falsa identificação com essa forma humana de vida. Essa forma humana, né, repetimos, é o presente mais precioso que um espírito pode receber, porque essa forma humana te capacita a escapar desse mundo material. Porém, você está sendo sustentado com as informações de Maya desde quando você nasce, né, quando esse corpo, né, é uma criancinha, e ele está sendo alimentado constantemente com as informações que fazem você ser uma pessoa competitiva, uma pessoa que ignora, né, os valores fraternais. Você não está nem aí para ninguém, e o eu, né, o seu eu tem que ser superior de todo mundo, e você ainda coloca Deus nessa posição em que você acha que ele tem que te servir, que ele tem que dar um mundo bom para você, que ele tem que te dar dinheiro, tem que dar poder, fama, conhecimento, entende? Então isso é muito demoníaco, né? Você rendição a Deus significa que você abandona todos esses desejos mesquinhos do falso ego e se rende a Deus com essa vontade de coração para que ele se manifeste na sua vida e realmente realize a existência dele. Essa é a maior dádiva, a maior bênção, você poder viver em consciência de Krishna aonde você estiver. A consciência de Krishna, ela é totalmente espiritual. Aí você está aqui nesse mundo material, porém você está vendo Krishna em tudo, em cada coração de cada pessoa, né? Dos animais que são abusados pela falsa hierarquia humana que se acha superior para matar os nossos irmãozinhos animais, né? Você vê Deus nos vegetais, nos minerais, em todos os átomos. Tudo isso é energia que eles chamam, né, Brahman. Brahman é a energia que manifesta, que acaba manifestando tudo de acordo com o poder e com a vontade de Deus. E você, como parte integrante de Deus, você manifesta o seu mundo, né? Então esse corpo humano é uma manifestação do seu espírito, assim como o universo todo é uma manifestação de Vishnu, Mahavishnu, Garbhado Kashai Vishnu.
E Krishna, dentro de cada átomo e dentro do seu coração, como o Senhor Vishnu, ele está mantendo a existência de todo mundo e realizando, né, os desejos que, porventura, elas têm, tanto nesse sentido de se tornar cada vez mais escravas desse mundo, como também se tornar libertas. O que você desejar na sua vida, Krishna no seu coração, ele deixa que aconteça. Mas, ao mesmo tempo, ele vem pessoalmente para nos dar a sabedoria do Bhagavad Gita, do Bhagavatam. Ele nos dá o Cantar do Santo Nome, explica direitinho que se realmente compreendemos, né, definitivamente, que não faz sentido você ficar encarnando, nascendo e morrendo, né? Quer dizer, o espírito ele não, recebendo, né, projetando essas formas materiais, e que essas formas materiais também são energia, certo? Aquilo que a gente olha e acha que é denso, né? Na verdade, são pura energia, porém concebidas pela nossa mente como algo mais denso. Mas o espírito mesmo, aquilo que somos, é energia pura de Deus, certo? E nós temos, sim, formas espirituais, isso é revelado. Não é simplesmente que você é uma energia pura, que você vai se fundir nessa energia total de Deus, que se fala, né, geralmente, muitas filosofias por aí. Porém, a sua energia pura, ela tem esse poder, assim como você manifesta um corpo material, através do seu poder, né, da energia pura, você também, através da sua energia pura, você manifesta um corpo, né, espiritual. E esse corpo espiritual é o corpo que serve a Krishna no reino de Deus, no mundo espiritual, Vaikuntha Loka, Dhamma, Krishna Loka, onde você serve, né, Govinda, Gopala, Gopinata, né, Krishna. Então temos que tomar uma decisão imediata em nossa vida. Por isso que o valor da repetição de algo vai fazer com que você, uma hora, aceite essa verdade como uma verdade. E não fique no reino de Maya aceitando as mentiras como verdades. Esse é o papel de uma pessoa que já está nesse nível mais transcendental de existência, né? Que conseguiu passar pela porta estreita e olhando, né, para o mundo, para os irmãos, dentro dessa energia material, ele se compadece, tem a compaixão. Ele é potencializado com a misericórdia de Deus para passar essa sabedoria e esse conhecimento. E isso não faz com que um espírito que esteja vivendo na atmosfera divina, que é o natural, seja superior a ninguém, certo? Ele simplesmente tem mais consciência, que recebeu pela misericórdia de Deus. Então, o espírito que está vivendo em Deus é potencializado para divulgar o plano de Deus, que é a ideia que Krishna tem quando ele cria esse mundo material, onde ele coloca os espíritos aqui que têm desejo de viver separado dele, né? Quando Krishna cria esse mundo material, é que todo mundo, depois de experiências frustrantes nesse mundo, né, porque não é possível ser feliz vivendo identificado com o corpo material, a ideia de Krishna é que você desperte e retorne para o reino de Deus, que é o seu lugar de sempre, né? A pergunta é, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não faço nada para ativar essa energia e me conscientizar completamente de Deus, já que ele se revelou como o Senhor Krishna? Porque eu não tenho nenhum interesse, porque eu me condiciono tanto a buscar aquilo que simplesmente está me frustrando, me deixando infeliz, insatisfeito, onde eu estou no lugar onde só há medo e ansiedade. Aqui, nessa energia material, aqui é o mundo da morte, certo? Agora, o reino de Deus, né, Vaikuntha Loka Dhamma, é o mundo da eternidade, onde você vai estar com o seu corpo espiritual, que não é diferente do seu espírito, certo? Essa é a diferença. O corpo espiritual
é igualzinho ao espírito, não tem diferença, é um reino, o reino é absoluto. Assim como Deus e essa forma dele, de Krishna, né, é igualzinho. O espírito supremo é igual à forma suprema. Assim também, o seu espírito é igual à forma espiritual. E aí, lá no mundo espiritual, né, a sua forma espiritual se relaciona com a forma suprema de Deus, que é a sua causa. Você é uma parte integrante desse ser chamado, né, Krishna, certo? Que está aí sempre apaixonado por Srimati Radharani, né, que caminha sempre com Balarama, de Yashodananda Maharaj, né? Então você vai conhecer todos esses personagens no Srimad Bhagavatam e depois você vai se reunir lá no reino de Deus com eles. Krishna, ele é muito direto, né? Ele vem, nos mostra tudo, mas, como diz, né, não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, porque nossos olhos estão fechados, né? Nossos ouvidos estão bloqueados por essa energia inferior a qual estamos aceitando, né, viver como uma espécie de armadilha material constante. E para você sair dessa armadilha é muito rápido, né? Krishna promete isso. Se você der um passo em direção a mim, Krishna diz, eu dou milhões de passos em direção a você. Krishna, ele quer te levar para o mundo espiritual. Ele cria esse mundo material, mas Krishna não tem desejo de criar esse mundo material. Ele só cria por causa do desejo, né, da necessidade dos espíritos, não sei porquê, talvez imaturos, de quererem viver uma vida sem Deus. Srila Prabhupada, ele dá o exemplo de que o governo, ele não tem prazer de criar prisões, né? Não tem desejo de tirar as pessoas da sociedade real e colocá-las em locais onde, né, você fica totalmente limitado, como é o caso aqui, né, dessa cela chamada corpo humano, apesar dessa cela ser uma cela de primeira classe. Então o governo, ele não quer criar prisão, mas ele tem que criar as prisões porque existem pessoas que não querem seguir as leis de amor da sociedade, de fraternidade, onde todo cidadão é digno, né? Por isso é dito que o monarca, o rei divino, é o representante direto de Deus. Assim como Deus governa, né, o mundo espiritual, onde tudo é perfeito, tudo é feliz, tudo é cheio de consciência, né, de amor puro. Da mesma forma, um rei divino, um devoto puro que governe, né, essa terra, ele se torna o representante de Krishna, assim como ele é lá no mundo espiritual. O último representante aqui desse mundo foi Maharaj Parikshit, né, que recebeu esse conhecimento do Bhagavatam de Shukadeva Goswami. É dito que quando Maharaj Parikshit existia nesse mundo, não tinha a influência de Kali, né, a influência de Maya, apesar de Kali Yuga já estar entrando. Aí depois, como essa era tinha que acontecer, o Senhor Krishna providenciou a morte de Maharaj Parikshit através da maldição de um menino brahmana, onde ele, após 7 dias, seria picado, né, por uma serpente. Porque Maharaj Parikshit foi também induzido por Krishna a não dar a devida consideração a um devoto, né, avançado que estava meditando. Tudo é criado por Krishna, tudo é regulado perfeitamente por Deus. Tudo isso que estamos vivendo atualmente, né, que se chama um caos, uma mentalidade demoníaca, onde seres querem controlar o planeta, uma espécie de agenda, né, trevosa, todo esse medo, toda essa agonia, tudo isso aí está sob o controle completo de Krishna. Nada acontece sem o completo controle de Krishna. Então o demônio acha que ele vai rejeitar a Deus, né, e vai controlar o mundo e vai ter poder sobre outras pessoas para escravizá-las,
Porém, Krishna é que está dando poder a esses demônios, porque existe um plano. E nessa pressão, nesse sufoco, vamos dizer, que está acontecendo atualmente, muitas pessoas vão se libertar. Certas situações negativas são uma necessidade do karma coletivo, né, que está vivendo totalmente uma consciência ateísta, né, ou morna, ou sem interesse real de despertar espiritual. Krishna, então, faz os arranjos necessários, né, através do auxílio da hierarquia superior, para que as pessoas passem por alguma situação onde elas parem e reflitam. O que eu estou fazendo nesse mundo? Que mundo louco? Quem sou eu? Então, através do medo, do sofrimento, da ansiedade, a sua energia é forçada a subir. Né? Essa é a ideia, né, de separar atualmente o joio do trigo. Algumas pessoas vão se dar conta de que tudo está muito errado. Que esse mundo ele teria que ter, né, os valores espirituais, que todas as pessoas já deviam estar vivendo na consciência de Deus, despertos, né, para o amor, para a fraternidade. E aí algumas pessoas começam a despertar e isso faz uma diferença para todo o planeta. Como a gente falou na aula passada, uma pessoa que se ilumina, ela ajuda milhões de outras pessoas a se iluminarem. Logo, se uma pequena camada, né, parece que 1/3 da camada humana despertar, os outros 2/3 vêm acordar também, e aí esse sistema trevoso da humanidade é retirado de campo. Né? E é isso que está acontecendo, porque nós estamos entrando na 5ª dimensão da energia planetária. Se você quer continuar nesse sistema onde haverá uma espiritualização, você deve despertar o quanto antes, se render aos pés de lótus de Deus, né? Cantar o seu nome, sempre emanar pensamentos fraternos, de amor para o mundo, e manter a sua emoção sempre em gratidão, dia a dia, reconhecendo que não preciso ter medo, porque Deus está controlando tudo, e principalmente a minha vida, porque eu escolhi viver rendido a essa luz suprema. Tá? Então, tudo aqui é uma brincadeira, é um sonho que está acontecendo. É como um cinema, né? Que tem sempre os bandidos e os mocinhos. E aí você pode fazer parte da torcida do mocinho ou parte da torcida do bandido. Mas você tem que entender que por trás desse filme há um diretor que cria o cenário, né, os enredos, tudo que os personagens vão falar. Mas os personagens, eles estão apenas representando. Né? É um teatro aqui. Só que a representação dentro do sonho cósmico de Deus, ela parece muito real. Aí você fica com uma certa raiva, né, dessas pessoas, ou fica querendo apoiar muitas pessoas boazinhas, porém você não faz parte de nada disso, você é um servo eterno de Deus e simplesmente está passando aqui nesse mundo material e vai trabalhar a sua existência para voltar para a dimensão espiritual, certo? Após a morte dessa forma humana de vida. Mas hoje, vamos falar o verso. Né? Então, na aula passada, Krishna ele falou sobre sobre a pessoa transcendental, que vê tudo, né, como em nível de igualdade. As coisas materiais, né, as coisas grosseiras. Então, depois, nesse segundo verso, verso 9 do capítulo 6, Krishna está falando: considera-se ainda mais avançado quem vê os bem-querentes honestos, os benfeitores afetuosos, os neutros, os mediadores, os invejosos, os amigos e os inimigos, os piedosos e os pecadores, todos com uma mente equânime. Olha só que Krishna, né, pegou pesado agora, né? Então, transcendental não é só quem vê as coisas
materiais como a energia de Deus e não valoriza mais uma do que a outra pelos valores, né, materialistas dentro de uma crença, de um sistema que quer fazer que uma coisa valha mais do que a outra. Então, quando o devoto é transcendental, ele vê tudo com nível de igualdade, ele só vê a energia de Deus. Esse é um estado de consciência que todo mundo tem que atingir, certo? Para você viver nesse mundo completamente liberto, você tem que ver tudo como energia de Deus. E a sua vida também está sendo conduzida dentro dessa energia de Deus para atingir esse ponto de amor puro pelo Supremo. Então, até o seu corpo material, né, é uma energia de Deus. Então, o seu corpo não é diferente do corpo de outros. Você fala, meu corpo é superior, é mais bonito. Não, um devoto de Krishna, que está em consciência transcendental, ele vê, né, assim, todas as pessoas como... ele tem uma visão equânime. Ele sabe, o meu corpo material, o corpo da Dona Maria, do seu José, daquela criança, do animal, da planta, tudo com visão igual, equânime. Você entende que tudo é manifestação da energia de Deus, são ferramentas onde as consciências espirituais se desenvolvem. Até que você chega na forma humana e você toma essa resolução de se conectar com Deus, e aí naturalmente você vai ter essa visão equânime. Aí Krishna está falando que quando você considera, né, a visão, né, de pessoas, isso é superior à visão de coisas. Quando você vê todas as pessoas como iguais, participando, né, desse drama cósmico ou da comédia cósmica, quando você atinge a mente transcendental, você já vê o mundo como uma comédia, uma brincadeira. Você vê as pessoas assim lutando, desesperadas para conseguir aquilo que é o sonho material. E aí você começa a achar engraçado isso, porque não faz mais sentido quando você está realizado em Deus, né? O único sentido da vida é você servir amorosamente ao Senhor Supremo, aonde você quiser, onde você estiver, né? Dentro desse universo, em qualquer sistema planetário, você simplesmente serve a Deus, assim como faz, né, Narada Muni, esse devoto puro que eu falei, né? Certo? Então, Krishna está falando assim, então considera-se mais avançado quem vê os bem-querentes honestos, os benfeitores afetuosos, os neutros, os mediadores, os invejosos, os amigos e os inimigos, os piedosos e pecadores, todos com a mente equânime. É esse ponto que você vai atingir. Se você não atingiu esse ponto ainda, você está vivendo em Maia. Preto e branco, amarelo, vermelho, certo? Isso tudo está na mente, essas diferenças, né? Homem, mulher, tudo está na mente. Na verdade, tudo é expressão da energia de Deus. E você já não passa a condenar aqueles que estão fazendo o papel de malfeitores no mundo, né? Nem ficar do lado, amiguinho, dos mocinhos, como o Krishna fala, né? Dos benfeitores. E também tem pessoas que são neutras, né? Que não estão nem de um lado nem de outro. São pessoas que falam, nem tem assim, consideração por nada, nem querem saber nada do mundo. São neutras, né? Que estão compondo o cenário ali dos bonzinhos e dos mauzinhos. Aí Krishna fala, os invejosos, né? Geralmente quando você vê uma pessoa invejosa, uma pessoa com muita luxúria, você começa a julgar, a criticar aquela pessoa, isso. Os amigos e inimigos, né? Então, sempre quando você tem uma posição de crença material dentro da ilusão, você está na dualidade. E na dualidade, os seus valores sempre são contrastados por outros valores que são diferentes de você, então você julga que aquela pessoa que tem aqueles valores, que essa pessoa não pensa igual a você, que não idealiza a existência igual a você classifica ela como seu inimigo. E as pessoas que estão de acordo, né, com seus valores, com seus ideais, você considera seus amigos. E é assim que as trevas usam a energia, né, da mídia, por exemplo, para dividir as pessoas.
partidos de esquerda, partido de direita. Né? Não faz sentido isso. Então, Krishna fala, o devoto mesmo, ele vê tudo como equânime. Ninguém é amigo, ninguém é inimigo do devoto, os pecadores, né, e piedosos, tudo você vê com a mesma visão de que são partes integrantes de Deus, evoluindo através do seu processo kármico, né, ou se degradando nessa escola terra dentro de um processo de aprendizagem. Temos que entender isso, né? Eu lembro de o dito de Jesus, né, que se um inimigo bater na sua face, você vira o rosto, né? Se alguém pedir para você caminhar 1 quilômetro com ele, caminha 10. Se alguém pedir a sua camisa, você entrega também o paletó. Certo? Não crie confusão. Porque você brilhando na sua luz, vai chegar uma hora que você vai ajudar essas pessoas que aparentemente são contra, né? Jesus mesmo, quando esteve nesse mundo, ele foi crucificado pelos seus chamados inimigos. Só que Jesus não olhava ninguém como inimigo e ele sabia também do drama que ele ia passar nesse planeta e simplesmente, né, pediu a Deus que perdoasse a essas pessoas, e isso quer virar o rosto, né, para o inimigo, né? Ele veio nos dar o exemplo de mostrar que ele estava vendo tudo em sua posição correta, que tudo faz parte, né, do contexto para criar a história de um determinado tempo, numa determinada cultura, com aqueles espíritos encarnados ali. Essa história tem que acontecer para movimentar as nossas emoções e os nossos pensamentos, para chegarmos a um ponto de entendimento que vamos ver que a única saída seria se render a Deus. Então, depois que crucificaram Jesus, né, a gente dá muito o exemplo do Cristo aqui nesse mundo, porque o mundo ocidental é uma cultura cristã, né, basicamente. E para entender isso, né, que Jesus ele tinha mente equânime, ele brigava com os inimigos, ele adorava os seus devotos, né, os seus discípulos, os apóstolos, mas ele já sabia tudo que ia acontecer com ele, né? O devoto puro de Krishna, ele sabe o passado, presente e futuro, porque Deus revela a uma alma elevada o que ela está fazendo aqui nesse mundo, qual a missão dela, certo? Então, mestres, né, como Jesus, entregam a sua vida sem contestar o seu destino. Se Deus quer que aconteça aquilo, aquela alma escolhida por ele para executar uma missão nesse mundo, ele segue de bom grado. Porque o devoto avançado de Deus, ele sabe que ele é eterno. Nada pode tocar o espírito, entende? Nada pode matar o espírito. E aí ele entende que não é esse corpo material. Então você, quando ascensionar a sua energia e entrar em contato com Deus, você vai saber qual é a vontade de Deus para você nesse jogo do mundo. Você não se abala mais com essa miscelânea, né, de seres que são chamados benfeitores, malfeitores, pecadores, santos, amigos, inimigos. Você já não você não começa a viver nessa dualidade, você não fica classificando as pessoas. Porque você entende que cada pessoa é uma parte integrante de Krishna que está dormindo. E que você, a única coisa que você vai fazer é não julgar, não criticar ninguém, mas você vai tentar passar a mensagem para que essas partes integrantes despertem através da verdadeira sabedoria do Bhagavad Gita, do conhecer que existe um processo espiritual chamado, né, o Maha Mantra Hare Krishna, que seres maravilhosos, né, como o Mestre Jesus e tantos outros, né, Srila Prabhupada, passaram nesse mundo como, né, uma música, como uma melodia, levando esse conhecimento maravilhoso de que todo mundo, para se libertar nesse mundo, tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E sobre todas as personalidades, como nesse verso aqui. Você passa, essa é a posição de um devoto que entrou na porta estreita, né?
O mundo de Maia é um mundo de críticas, de julgamentos. Um mundo onde você está sempre avaliando o outro, e por isso existe tanta maledicência, tanta inveja, tanta fofoca, né? Tanta mentira para você conseguir aquilo que você quer. E isso vai trazer resultados, né, horríveis para a alma que vive nessa dimensão da avaliação dos outros, do mundo. Porque o mundo em si ele é perfeito. E se você atinge a perfeição dessa consciência divina, o seu mundo e você vão ser perfeitos nesse mundo. É lógico que a maioria das pessoas não vai compreender o que é um devoto conectado com Deus diretamente no coração, falando, né, expondo, né, as coisas de uma forma tão graciosa, porque o devoto fala pela inspiração de Deus, que está acessível agora mesmo para todas as pessoas. Aí, na visão de um devoto puro, ele não vê um animal, ele vê um espírito, uma parte integrante de Deus, que está se desenvolvendo no animal, e por isso ele não aceita a morte do animal, que é uma forma mais próxima do reino humano, certo? Então, temos que respeitar a existência dos animais, não matá-los, assim, não faz sentido isso. Por isso que você se torna um ser amoroso, certo? Aí, se você quer comer o animal, como disse Srila Prabhupada, espera o animal morrer, espera ele completar o ciclo, né, de consciência evolutiva dele nesse mundo material, dê muito amor para os animais. E depois que eles morrerem, se você sente vontade de comer carne, então come. Aí não tem problema, certo? O problema é você não ter misericórdia no seu coração, de você olhar o animal como um ser inferior. E não é, pô, você já passou pelo reino animal e agora você está no reino humano, caminhando para um reino, uma forma mais evoluída, até o momento em que você vai ter uma forma espiritual e vai estar com Krishna no reino de Deus. Temos que avaliar tudo isso, é muito importante, essa consideração de igualdade e equanimidade, né? Isso aí você só vai atingir quando você estiver vivendo realmente no espírito, em conexão com Deus, onde você vai ver a presença do Senhor Vishnu em todos os corações, certo? Dos animais, dentro dos vegetais, dos animais, dos átomos. Você vai ver a presença de Deus em tudo, né? A onipresença. E Deus é essa inteligência por trás da substância que manifesta tudo. Então Deus é Krishna. Krishna significa que ele é o imã, o centro supremo de toda a atração. Então Krishna, a inteligência de Krishna por meio de sua manifestação energética nesse mundo, ele está levando tudo de volta para o mundo espiritual. Está ascensionando a energia de tudo. E se você já chegou nesse ponto, né, de realização divina, você naturalmente, né, vai olhar tudo com olhos espirituais, certo? Para uma pessoa que está vivendo falso, identificado com essa forma humana, para ele é muito difícil. Quando ele não tem esse gostinho superior da autorrealização, para ele é impossível. Como uma pessoa, ele sempre vai ter raiva de alguém e sempre vai adorar ou amar, idolatrar alguém que está de acordo com ele. Essa é a prova que você está atingindo a consciência espiritual, quando você para de julgar. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, se alguém te fizer mal, se você está na consciência espiritual, automaticamente você vai pedir a Deus para perdoar, porque essa pessoa está agredindo a um devoto elevado. Se você é um devoto de Krishna, como falamos na aula passada, e alguém te agride por pura ignorância, essa pessoa vai ter que se ver com Deus. Você nem precisa ficar, né, com raiva dessa pessoa. Assim. Não, Krishna, ele controla diretamente, ele vai atuar diretamente na correção desse espírito que está agredindo ou mentindo ou negligenciando um devoto que amorosamente está querendo passar a sabedoria divina nesse mundo. Aí você se desliga, deixa que Deus cuida de tudo.
certo? Tem até uma história que depois eu posso contar do Bhagavatam, né, de Ambarisha Maharaj e Durvasa Muni. Durvasa Muni é um dos sábios, né, mais elevados desse universo, com poderes místicos inimagináveis. E Ambarisha Maharaj era um devoto puro de Krishna. Então ocorreu uma situação em que esse sábio, né, se achou superior a um devoto puro, porque tinha esses poderes, né? Esses poderes inflam, né, o ego, dão orgulho. E essa história é exatamente uma narrativa exemplar para entender que é muito perigoso ter poder nesse mundo e ofender um devoto avançado de Krishna, de Deus. E aí, nessa história, né, do Vasa Muni, no final vai ter que ir lá pedir perdão a Ambarisha Maharaja, porque Vishnu ficou muito triste, né, muito revoltado, porque esse sábio, né, um sábio de magnitude fenomenal nesse universo, pensou que podia desacatar um devoto de Krishna, e esse Ambarisha Maharaj, ele simplesmente tinha amor a Deus, ele não tinha poder místico assim, né? Tem o poder místico, mas ele não está interessado nisso, ele está interessado apenas em adorar a Deus. Aí Krishna ele vai tomar atitudes bem fortes contra as pessoas que querem manchar, né, a vida de uma boa alma nesse mundo que está se esforçando para passar por essa porta estreita e atingir os níveis mais elevados da consciência, certo? Então vamos caminhar sempre com muita atenção, né, respeitando as almas elevadas, nos associando com elas, ouvindo essas almas, certo? E com elas junto, né, conversando sobre Krishna, lendo o Bhagavad Gita, teremos assim garantido o nosso sucesso. E as almas inferiores, né, é equânime, né? Todo mundo está num nível de ilusão, então tudo é ilusão. O devoto que está vivendo em pureza de consciência, tudo isso aqui é um filme cósmico. Ele não está interessado em criticar os bandidos nem elogiar os mocinhos, mas ele está simplesmente interessado em servir as almas puras, aos devotos, né, de Deus nesse mundo, e também ser um missionário para levar essa mensagem de Deus aos corações daquelas pessoas que estão perdidas nos seus personagens dentro desse filme cósmico. É isso que temos que lembrar sempre. Aí tudo se torna muito fácil na nossa vida, né? Se Deus está te ajudando, né, quem pode te prejudicar? Se Deus está te protegendo, quem pode te matar? Certo? Então, Krishna ele vai te retirar do mundo, né, e levá-lo de volta para o mundo espiritual quando ele achar a hora que é ideal, né? Porque são tão poucas pessoas que estão falando, né, assim, sobre Krishna de uma forma mais simples, que Krishna ele às vezes vai manter essa pessoa mais tempo aqui nesse mundo para levar essa luz, né? Mas o devoto está completamente satisfeito em seu serviço devocional, está sempre em paz, feliz, com a visão, né, equânime. Ele sabe qual é a situação da ilusão e segue a sua vida de bom grado para ajudar, né, no plano de Deus. E a satisfação do devoto é a satisfação de Deus, e a satisfação de Deus é a satisfação do devoto. Então tudo fica perfeito, e é assim que sua vida vai ser perfeita, a partir do momento que você tomar a atitude de escolher Krishna, né, de amar a Deus sobre todas as coisas. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Radhe 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 Radhe. Om Haribo!